Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma das nossas manhãs de inspiração através da meditação com os anjos. E hoje, o anjo que saiu para mim foi o anjo da poesia, mas não vai embora. O nosso tema aqui hoje vai ser qual é a medida mais importante para que você realmente consiga chegar num lugar de cura. E quando eu falo cura, gente, vocês já sabem, eu não estou falando só de remissão de sintomas. Eu estou falando, até porque os sintomas muitas vezes não vão nos deixar no primeiro momento. A cura começa de dentro, mas ela se manifesta lá fora. Então, é sobre mudança de frequência de novo, né? Eu falo, gente, eu abro o livrinho e sai sempre a mesma coisa. De uma forma diferente, né? Eu sou a Patrícia Cândido Sanguita. Bom, sou médica, mentora, terapeuta e conduzo hoje uma mentoria que se chama Curandeiras Contemporâneas, além dos meus atendimentos como médica, que trabalho com saúde mental e com terapias integrativas. Bom, então, eu vou ler só uma partezinha do Anjo da Poesia. Minha vida é o poema cujas rimas e o ritmo estou sempre a escolher. Então, a gente vai falar aqui sobre qual a poesia que a gente escolhe todos os dias. E quando a gente fala disso, não é sobre como é que eu posso mudar tudo só na minha fala, só na minha voz, só na minha frequência. Não é só sobre isso, mas é principalmente sobre isso. Existem dois caminhos importantes aqui, né? O primeiro deles é a poesia é a capacidade da gente de se encantar, né? De ver beleza onde aparentemente ela não existe, de se encantar com o processo, de se apaixonar pelo caminho, entendeu? A poesia é aquilo que desperta a nossa alma. Quem aqui, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que sempre amou poesia. E muitas vezes sair do fundo do poço para mim era sair com uma poesia, com uma leitura, né? Assim, aquela coisa que enche o coração de beleza, entendeu? Então a poesia ela traz isso, ela traz o encantamento a partir de uma simplicidade. Não consegui encontrar, eu tenho um livro da Cora Coralina aqui que tem uma poesia que eu amo, que fala assim: minha mãe cozinhava todos os dias. Eu não esqueço, é um verso muito simples. Minha mãe cozinhava todos os dias arroz, feijão e batata bolinha. E cantava. Só isso a poesia. Mas você consegue ver, minha mãe cozinhava todos os dias arroz, feijão e batata bolinha e cantava. Olha o quanto que essa última frase, e cantava, mudou toda a percepção que a gente tinha da mãe dela. E o quanto aquilo nos encantava, pelo menos a mim, né? Quando eu leio essa poesia, eu me emociono porque eu acho que lembra a gente de todas as mães, né? Todas aquelas mulheres que estavam ali no dia a dia e que muitas vezes conseguiam manter essa frequência de encantamento, de alegria, que é uma frequência de cura. Então, o anjo da poesia vem nos ensinar a ver a beleza da vida, sabe? E aí vem um pouco do que é aquilo que a gente não é acostumado. A gente não é acostumado a ver beleza. Por quê? Porque o nosso cérebro, gente, isso é muito sério. O nosso cérebro ele é treinado para ver o problema, para ver o negativo, para ver o perigo. E ele faz isso porque ele é todo treinado pela sobrevivência a eras e eras e eras e eras. Então existem sistemas muito complexos na nossa cabeça que são desenvolvidos com essa finalidade, manter o foco no negativo para nos proteger. Se o positivo vier, é lucro, entendeu? Se o bom vier, é lucro. No entanto, a poesia, o encantamento, é quando a gente tira um pouco o foco do negativo e passa para o positivo. E se eu disser para vocês que o mais louco é que o caminho de desenvolvimento humano, o caminho de crescimento, o caminho de cura pede para a gente justamente isso, que a gente tire o foco de um lugar que a gente não quer e a gente comece a olhar para aquilo que a gente quer. Então, assim, o anjo da poesia, ele vem nos perguntar sobre: eu estou colocando foco onde? No que eu não quero, que está na minha vida agora, que pode estar me atrapalhando, ou me fazendo mal, ou me machucando,
ou eu estou com foco naquilo que tem de belo nesse processo? Tem pessoas que vão passar a vida inteira em sofrimento. E eu vou dizer para vocês com muita cautela. Muitas delas escolhem, porque tem uma frase antiga do Chico Xavier que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Isso é forte. Parece que a gente está desconsiderando a dor do outro. Não é sobre isso, tá? É sobre o que você escolhe mesmo diante do sofrimento, né? Então, é sobre isso, eu tenho falado sobre isso todos os dias. Eu percebi, esses dias, na verdade, assim, há muitos anos, eu sou uma pessoa da sofrência, tá? Eu sou da sofrência, eu tenho ascendente em peixes, então eu sou dramática, né? O meu lado positivo é a sonhadora, é aquela que vê a beleza em tudo, é a sagitariana que tem essa alegria, uma esperança quase que nunca acaba. Mas meu lado mais sombra, ele sofre muito. Sofre por coisas pequenas, né? Eu tenho muito elemento água, meu filho também é desse jeito. Então você sofre porque você é profundo, entende? Só que aí a gente pode cair naquela coisa difícil que é de você ficar apegado ao sofrimento. Você ficar se identificando sempre com o sofrimento. Você é o sofrimento, né? Então, assim, gente, é de buscar uma consciência nessa conversa aqui. Será que eu estou apegada ao sofrimento? Será que eu estou apegada a essa história que passou? E por que às vezes a gente não quer desapegar? Muitas vezes porque a gente quer, é o seguinte, vamos supor, sei lá, vamos pensar no sofrimento emocional, tá? Eu tive uma grande perda. Uma perda financeira ou um relacionamento que acabou. E eu fico sofrendo por aquele relacionamento, sofrendo. E aí eu penso assim, não, eu escolho parar de sofrer. Quando a gente escolhe parar de sofrer, parece que a gente não tá dando importância para aquela dor que a gente viveu. Então é como se a gente estivesse traindo a gente mesmo quando a gente escolhe parar de sofrer. Vocês estão entendendo? É meio louco assim. Então se eu escolho parar de sofrer, é como se eu tivesse traindo tudo aquilo que aconteceu comigo. É como se fosse perder a importância. Então, às vezes, a pessoa se mantém no sofrimento para não perder a importância que aquilo dá para a vida dela. Tipo assim, não, se eu parar de... Eu vou reproduzir uma fala muito simples uma vez do meu filho, muito criança ainda. Aí eu falei para ele, quando tive uma conversa madura com ele, eu falei assim, filho, mas você tem que superar, não lembro se foi mudança de escola, você tem que superar, você pode fazer amigos aqui, você pode gostar daqui. Ele falou assim, mamãe, eu não quero fazer amigos aqui, eu não quero ficar bem aqui, porque se eu ficar bem aqui, depois é como se eu não quisesse voltar para lá, e eu quero voltar para lá. Eu achei essa fala extremamente assim, didática, porque a maioria de nós é assim, eu não quero ficar bem aqui, porque ficar bem aqui significa que eu concordo com todas essas coisas ruins que aconteceram comigo, eu não concordo. Então ficar mal é o meu jeito de mostrar que eu não concordo, entendeu? Então eu não concordo ficando mal. E se eu ficar bem, significa que eu tô concordando, e isso não é legal, porque eu não tô concordando, entendeu? Então... é mais ou menos isso, tá? Muitas vezes o apego ao sofrimento vem desse melindre da gente querer mostrar que sim, eu sou importante, o que fizeram comigo foi errado. Então eu fico ali naquele sofrimento para mostrar que as pessoas têm que mudar comigo, entendeu? Para chamar atenção, né? Às vezes eu fico vendo só o negativo, porque assim eu recebo atenção. Assim eu tenho a minha família olhando pra mim. Se acontecem coisas difíceis comigo, eu tenho ali ainda meu pai, minha mãe, meu marido, todo mundo me acolhendo, meu filho, né? Agora se eu tô bem, eu não... né? Se eu tô bem, pra que alguém vai ficar ali me acolhendo? Eu simplesmente vou ser adulta, não é verdade? Agora existem dores, gente, que realmente afetam. Quem já sentiu muita dor, às vezes dor no corpo, eu sei que eu já senti. A gente fica mesmo no sofrimento, porque você tá sentindo dor no seu corpo, né? Às vezes não é nem na sua alma. A dor da alma, às vezes você fica ali quietinha, sofrendo em silêncio, só você. Agora a dor no corpo tá ali gritando o tempo todo. Às vezes é uma dor limitante, às vezes é um sofrimento que limita, né? Então, ainda assim, gente, nossa, meu cabelo hoje parece que não tá tomando jeito. Ainda assim,
é uma situação em que a gente tem que escolher parar com aquele sofrimento. E aí tem dois caminhos difíceis. Um é a obsessão pela cura, né? Eu falo que eu tenho uns pacientes que são obsessão pela cura. Que a pessoa vai em todos os médicos, todos os remédios, todos os terapeutas. Ela nem dá cura, nem dá tempo da cura fazer alguma acontecer. Porque toda hora ela muda de remédio, toda hora ela muda de médico, ela estuda sobre sua cura e não chega na cura, porque falta a ela a compreensão e a confiança da entrega de que essa cura vai acontecer num nível também profundo, que ela vai encontrar o médico certo, que ela vai encontrar o tratamento certo. Então ela está sempre buscando um milagre, né? Então tem essa pessoa que está nessa urgência de acabar o sofrimento, está buscando por milagres. E muitas vezes esses milagres não vão vir. Até porque a dor no corpo hoje eu entendo de uma forma assim bem profunda. É como se ela fosse... o corpo nosso, ele é o carro-chefe da nossa vida, assim, né? O corpo, ele é onde tudo a gente experimenta. A gente experimenta amor no corpo, a gente experimenta alegria no corpo, a gente experimenta a dor no corpo. Então, quando a gente está experimentando a dor e o sofrimento no corpo, né? Às vezes com dor física mesmo, o corpo está revelando alguma coisa que saiu de dentro e foi para fora. E isso pede a gente mudanças. Então, às vezes o corpo está pedindo, cuida mais de mim, olha para mim. Você está dormindo bem, você está se alimentando bem, você não precisa se movimentar mais, né? Então, o corpo, quando ele tem... É claro que existem quadros agudos, tipo a dor no abdômen é uma apendicite, vai fazer uma cirurgia, né? Mas aqui eu tô falando daquelas dores mais profundas, tipo uma pessoa com fibromialgia. São casos tão difíceis de conduzir, tão difíceis porque existe... As pessoas muitas vezes só querem um remédio para calar a dor. E às vezes eu sinto, às vezes já senti muita dor no corpo. Parece que aquela dor... Você quer acabar com ela, mas ela tá te contando alguma coisa, entendeu? Então, às vezes a gente precisa, sei lá, ouvir o que aquela dor tá contando, não todo o tempo todo, porque a gente pode parar o sofrimento, a gente pode tomar um remédio para a dor, sim, a gente tem que ter isso, porque aí vem o outro extremo, que é a pessoa que não quer tomar remédio para a dor, que não quer fazer os tratamentos porque acha que tudo é emocional. Então, tem os dois extremos, sim, é emocional, mas sim, a gente precisa olhar pro caminho de melhorar também, né? Se tem remédio, se tem a dipirona, por que eu não vou tomar, por exemplo, né? Mas aí tem aquele lado, parece que tem um dia que a dor do corpo pede pra gente ouvir ela, sabe, assim? Que é aquela coisa do tipo, me escuta, me escuta. Eu diria que nesse dia você deve ouvir a sua dor. Não para ficar na dor. Não para ficar no mesmo lugar, porque aí é onde a gente muda tudo, a gente muda a frequência vibracional daquela dor. Eu tenho uma dor constante, contínua, um sofrimento constante, contínuo. Eu vou ouvi-lo, mas não para ficar nele a vida toda. Não pelo meu ego, mas eu vou ouvir aquilo ali e vou escolher ouvir de outro jeito, entendeu? Não só a dor, eu vou ouvir de um outro jeito. Eu não sei se vocês estão compreendendo. É como se você... nós somos... Eu brinco que nós somos entidades, né? Nós somos entidades, porque existe uma vibração que nos permeia. Eu falei isso nas outras lives. Então, por exemplo, a Patrícia aqui tem uma vibração... Sempre teve, desde criança, vamos supor, uma vibração de sofrimento, sofrência. Ela percebeu muito pequena que se ela está em sofrimento, os pais dela vão lá e fazem tudo o que ela quer, ou tentam calar aquela dor, tentam calar aquele sofrimento. Então ela se apegou à sofrência. Tô falando um exemplo. Aí ela cresce, aí ela, ali na adolescência, ela começa a sofrer pelos namorados. Aí ela arruma um namorado legal, ela começa a sofrer, ela tem uns tempos bons, aí depois ela sofre porque, sei lá, tal coisa de trabalho, aí ela sofre porque ela não quer mais aquele namorado, aí passa um tempo, aí ela sofre porque a família dela teve algum problema, aí ela sofre, aí às vezes ela nem tem por que sofrer, ela vai resolver o problema dos outros e arrumar mais sofrimento. Vocês estão entendendo? Então vocês estão entendendo que existe uma roda contínua de estar sempre resolvendo problema e sofrimento, problema e sofrimento, problema e sofrimento?
E que quando sai o anjo da poesia, ele pede diferente. Ele pede que a gente profetize poesia. Profetizar poesia nas nossas vidas é sair do olhar para o sofrimento e colocar o olhar num outro lugar. Colocar o olhar no outro lugar é colocar o olhar, sei lá, no sol de manhã, colocar o olhar no pássaro que canta, entendeu? Esses dias eu estava falando pro meu marido que bênção que a gente ensinou muito os nossos filhos a apreciarem as belezas, assim. Porque muitas vezes a gente fica perdido só em ter, a gente se define pelo que a gente tem. Então a gente passa isso para os filhos. E aí, eu só olho que eu não tenho tal casa, que eu não tenho tal carro, que eu não tenho tal coisa. E às vezes a gente mora em cidades muito grandes, a gente não consegue mais apreciar. Os meus filhos cresceram num lugar muito bonito. E aqui a gente está morando num outro lugar muito bonito, de belezas totalmente diferentes. Eles cresceram perto da praia, tinha baleias. Então, assim, às vezes eu saía com eles só pra gente ir num lugar que era tipo um mirante, pra ficar apreciando. Apreciando. É como louvar Deus quando a gente olha para as coisas belas. E tem coisas belas em todos os lugares, tá? Todos os lugares. É só a gente mudar o olhar. E eu ficava um tempão com eles, apreciando mesmo aquelas belezas. Hoje aqui, por exemplo, a gente não tem o mar. Mas às vezes eu saio da porta da minha casa, é bem Minas Gerais, sabe aquelas igrejinhas bem mineiras? Tem uma igreja bem lá que fica no alto assim, e às vezes o sol tá nascendo ali por trás, vem aquele sol, aquele raio de sol lindo e tal. Eu acho lindo. Aí esses dias meu filho tirou uma foto e falou assim, olha aqui, postou no grupo da família, olha gente, eu amo essa paisagem, olha que paisagem linda. E era justamente essa que eu falei. A minha filha todo dia fica esperando o sol se pôr para ela conseguir ver o pôr do sol, porque é todo colorido, todo bonito. Eu tô falando isso, gente, porque eu comecei a ensiná-los a ver essas belezas simples. Porque é que a gente quer ver coisa só bela, onde não tem nem beleza, sabe? Por que a gente acha que a beleza, ela, primeiro, acha que ela não é importante, segundo, acha que ela tem que estar ligada ao ter e não ao ser. Se o mundo já trouxe tantas belezas. Então, quando eu mudo o foco, porque pensa nessa história que eu contei, a pessoa passou a vida na sofrência. Quando eu mudo o foco para o belo, eu estou profetizando o belo da minha vida. Eu estou me tirando do lugar de ficar só sofrendo, entendeu? Não sei se está fazendo sentido para vocês. Então, a cura, gente, ela começa quando eu mudo o foco. A cura principal, ela começa quando eu mudo o foco. E não é que não vai ser sofrido, não é que eu vou colocar debaixo do tapete. Não é isso. Eu só não vou dar tanta importância para o negativo e vou ficar olhando para aquilo que eu tenho hoje na minha casa. Gente, que seja uma casa arrumada, qualquer coisa que é belo para mim, entendeu? Então, aquilo que me dá beleza é onde eu vou olhar. É onde eu vou colocar o meu foco. Eu vou colocar o meu foco na cura e não na dor, entendeu? Então eu vou ler para vocês o anjo, porque hoje a gente já vai terminando. Tem dias que são lives mais longas, tem dias que são mais curtas. Eu tenho que fazer minha mentoria daqui a pouco, né? Então, o anjo da poesia. A poesia traduz em palavras precisas aquilo que a alma do poeta vê. A poesia traduz aquilo que a alma do poeta vê. Todos nós somos poetisas. E quando a palavra é um instrumento a serviço do divino, surgem as profecias. Então, a profecia é aquilo que, quando a gente usa a nossa palavra para ela ser instrumento do divino. Todo poeta verdadeiro, ele é um profeta cujo compromisso é com a revelação de belezas eternas. O saber nos chega em versos, o verbo rimado com o sujeito de cada ação que somos convidados a realizar. Comunicar a presença da alma é a forma mais pura de poesia. Profundo isso aqui. Comunicar a presença da alma é a forma mais pura de poesia. Minha vida é um poema cujas rimas e ritmo estou sempre escolhendo.
Então, sempre eu estou escolhendo, sempre, sempre. Então, eu diria para vocês hoje, é segunda-feira, pode fazer um teste, entendeu? Pode ser que você fale, Patrícia, não tem... Isso que você falou é muito bonito, mas não serve pra minha vida, porque na minha vida tá horrível, tá faltando tudo, tá assim, tá assado. Eu vou pedir pra você fazer um teste hoje na sua vida. Tipo assim, o que eu vou fazer hoje na minha vida que vai fazer diferente, pode ser diferente, entendeu? E que pode trazer esse olhar da poesia, da beleza. Então, faça esse teste hoje, faça esse teste a semana toda, de não focar no sofrimento, não se apegar ao sofrimento. Você quer mudar a sua vida de verdade, assim, de verdade. Fala, nossa, eu quero fazer uma grande transformação. Fica 28 dias, um mês, focando só nas coisas boas e não no sofrimento. Mata dentro de você esse apego e essa necessidade de sofrer. Faz isso, tira o foco da falta, tira o foco da dor, tira o foco do medo, tira o foco da angústia e olha pro passarinho cantando, pro ninho do passarinho, olha pro... isso é positividade tóxica, deve ser mesmo. Não tô falando de positividade tóxica, eu tô falando de foco, entendeu? De você mudar o olhar. Positividade tóxica é quando a gente tá se enganando. Quando a gente está sustentando uma coisa e que dentro a gente não está transformando a gente por dentro. Muitas vezes a positividade tóxica é quando eu faço isso pro outro, para mostrar pro outro que eu tô bem. É que eu tô tentando que você faça isso para você também ir ajudando. Se você toma remédio, você ajuda o remédio, sabe? Se você tá em tratamento psicológico, você ajuda o tratamento. Se você tá fazendo um curso, tudo ajuda. Tudo ajuda. Se você tem um negócio, você tá ajudando o seu negócio quando você muda o foco, entendeu? Bom, então é isso, gente. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta, tá certo? Até mais.